Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar esse tipo de animação com texto. É uma animação super simples, muito fácil de fazer no Photoshop. Outro dia eu vi na abertura de um filme, eu achei super interessante e recentemente eu recebi uma dúvida de uma pessoa perguntando como fazia isso aqui no Photoshop. Então eu vou mostrar para vocês como fazer. Dá para fazer com mouse. O ideal é que vocês façam com um tablet, mas se você não tiver um tablet, só tiver o mouse, você também consegue fazer. É lógico que você vai ter que ter um pouquinho mais de destreza aí no mouse, mas dá para fazer sim. Esse aqui que eu fiz é super simples, só utilizei uma cor, mas vocês podem utilizar quantas cores vocês quiserem. E vamos começar aqui, vou mostrar para vocês como funciona. Vou mostrar aqui o painel de timeline primeiro para vocês verem. Esse aqui é o painel de timeline. Ele está rodando aqui sem parar. Ó. Vou dar um stop aqui para a gente dar uma olhada na construção, como que ele está construído. Como vocês estão vendo, está super rápido aqui. E tem que ser super rápido assim mesmo para dar esse efeito aqui. Vou mostrar também o painel de layers para vocês verem como que eu montei essa pequena animação no Photoshop. Então, ó, são 4 layers que eu coloquei. Vocês podem colocar quantas layers vocês quiserem, podem colocar 12, 20, 30 layers. Quantas layers vocês quiserem, isso não vai influenciar no resultado final. É lógico que quanto mais layers, mais detalhes vocês vão ter nessa mudança que acontece nas letras. Quando eu dou play aqui, vocês conseguem ver que ela dá uma certa tremidinha. Então, quanto mais layers vocês colocarem, mais movimento a letra vai ter. Então, eu vou dar um stop aqui. Vou mostrar para vocês o painel de layers para vocês darem uma olhada como que eu montei isso. E como eu disse para vocês, é super simples mesmo. Ó. É uma layer com background, com fundo. Depois 4 layers onde eu escrevi TutPS e fiz esses tracinhos aqui. Eu só utilizei uma cor, como eu disse antes, mas poderia ter utilizado quantas cores eu quisesse aqui dentro. Então, eu vou fechar isso aqui para a gente começar do zero. Dar um File New. Então, é só entrar aqui em File New para a gente criar um novo documento. Aqui em Name a gente vai dar um nome, então eu vou colocar aqui de letra animada. Preset, eu vou deixar aqui em Web. E aí em Size eu vou escolher 1600 por 1200. É lógico que nessa parte vocês podem utilizar o tamanho que vocês quiserem, não é obrigatório esse tamanho aqui. Resolução, como eu só vou utilizar na internet, é 72 dpi. Se vocês forem utilizar isso em vídeo ou qualquer outro tipo de saída para TV, alguma coisa assim, utilizem uma resolução um pouquinho maior. Eu sugiro uns 150 dpi pelo menos. Color Mode RGB, deixei em 8 bits. Background, vou deixar em white mesmo, a gente pode trocar essa cor mais pra frente. E vou dar OK. Feito isso aqui, está aqui nosso documento. Vou abrir aqui o painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window e escolher a opção Layers. Abrir aqui o painel de layers, o que a gente vai fazer agora é criar uma nova layer. Então, para criar uma nova layer, a gente clica aqui nesse botão chamado Create New Layer, que fica no rodapé do painel de layers. Hoje a gente pressiona Ctrl N aí, Ctrl Shift N no teclado para criar uma nova layer. Criei a nova layer. Agora o que eu vou fazer é selecionar aqui a ferramenta Brush. Aqui a gente vai clicar aqui nessa pequena setinha aqui na barra de opções da ferramenta e vai definir o tamanho. Para mim aqui, ó, o tamanho em 20 pixels, hardness em 100% e um brush aqui com pontas duras. E aí a gente escolhe uma cor para a gente escrever. Eu cliquei aqui na cor de primeiro plano. Dessa vez eu vou escolher um vermelho. E vou escrever a mesma coisa que eu escrevi antes. Eu estou utilizando o mouse, mas eu poderia utilizar também o tablet, como eu falei antes para vocês. Mas eu vou usar o mouse para vocês verem que é possível fazer isso aqui com o mouse. Então, vou escrever aqui Tut. PS. E o legal desse efeito é que você não precisa fazer uma coisa super bem feita. Então, quanto mais
cru ficar as suas letras, melhor. Porque no final aquele efeito ele é um efeito bem artístico mesmo, bem sem detalhes. Então a gente pode aplicar esse brush aqui sem medo de errar. Se vocês errarem, é lógico, se vocês errarem muito feio, dá pra apagar. Mas fiz aqui, ó, essa aqui é a primeira arte. Aqui nessa primeira layer, o que a gente vai fazer agora é abrir a timeline do Photoshop. A timeline ela tá aqui embaixo. Então, se vocês clicarem aqui nesse botão chamado timeline, vocês vão abrir ela. Mas se vocês não encontrarem isso, você pode entrar também aqui em Window e escolher a opção timeline. Por enquanto a gente não vai utilizar a timeline, mas a gente vai deixar ela abertinha aqui. E aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai clicar novamente aqui no botão de Create a New Layer. Vamos criar uma nova layer. E utilizando o mesmo brush, o mesmo tamanho, a gente vai reescrever por cima. Então, a gente começa aqui a passar o brush. E não precisa ficar igual, gente. Pode errar mesmo, pode... Ó, como vocês estão vendo, eu estou passando de qualquer jeito aqui. E quanto mais diferença der, melhor, porque aí no final é o que vai dar o movimento para as letras e para os detalhes que vocês estão fazendo. É lógico que não pode ficar muito diferente, porque também vai dar uma certa diferença na hora que você animar. Mas só você seguindo, assim, passando por cima, você já consegue um efeito bem legal. Então estou fazendo aqui, ó, passando nos tracinhos. É um recurso do Photoshop que é bem interessante, esse de você conseguir utilizar essa timeline para animar. Vou continuar aqui, ó, vou repetir o processo. Eu já fiz 2 layers. Vou clicar novamente aqui no botão de Create New Layer. E aí eu começo a fazer tudo de novo. Começo a passar o mouse em cima das letras. E como eu estava dizendo antes, esse recurso de animação no Photoshop é muito legal, porque você conta com uma timeline que ela permite que você crie pequenas animações, pequenas edições de vídeo. Então, se você não tem um programa de edição de vídeo, de animação no seu computador, você pode utilizar o Photoshop. Se você já tem um domínio legal do Photoshop, você já consegue utilizar esse recurso aqui para criar esse tipo de coisa. Eu também tenho uma playlist aqui no canal que é só dedicada à edição de vídeo no Photoshop. Então tem alguns vídeos ali que vocês podem conferir e vocês já podem se basear, já podem tirar umas ideias para conseguir trabalhar usando o Photoshop. Se vocês não tiverem noção nenhuma de edição de vídeo, não tem problema, porque eu mostro para vocês passo a passo como fazer as coisas. Fiz três layers aqui, agora vamos fazer uma quarta layer aqui. Então vou clicar novamente aqui no botão de Create New Layer. Não tem segredo esse tipo de efeito, como vocês estão vendo, é super fácil de fazer. Acredito que quem não tenha muita experiência com Photoshop vá conseguir fazer, porque realmente a gente está utilizando aqui praticamente 2 recursos do Photoshop até agora, os brushes e a criação de layer. Então acho que mais fácil que isso não tem como ser. E aí a gente está pintando aqui, ó, gente, por cima do que a gente já fez. Olhando assim, parece que a gente só está engrossando os traços, mas na realidade não, a gente está criando novos traços. Agora vou passar aqui em cima da palavra e logo mais a gente vai partir para a timeline ali do Photoshop e aí a coisa já começa a ficar animada. Bom, fiz aqui as 4 layers. Como eu disse antes para vocês, vocês podem fazer mais do que isso, vocês podem fazer 12, 20, 30 layers, quantas layers vocês quiserem, podem inserir mais cores aqui, enfim, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou trocar a cor desse fundo aqui, porque esse fundo está branco, quero jogar uma outra cor aqui. Então, selecionei aqui a layer background, vou clicar aqui na cor de foreground novamente, vamos escolher uma outra cor. Escolher eu poderia jogar um gradiente aqui também se eu quisesse. Mas vou escolher aqui vamos ver como que vai ficar essa cor aqui, né? Selecionar aqui a ferramenta Paint Bucket.
cliquei, ficou interessante, deu um contraste bem legal aqui. E agora a gente vai partir para a timeline, como eu falei para vocês. Ela já está abertinha aqui embaixo. A gente vai clicar nesse botão aqui, Create Video Timeline. A hora que você fizer isso, ele vai criar uma timeline com todas as layers que a gente tem aqui no painel de layers. Então o que a gente vai fazer agora é animar isso aqui. Como vocês podem ver, a timeline está indo... a gente pode fechar aqui o painel de layers. Vou fechar esse painel. Eu deixei a tecla espaço pressionada e cliquei aqui no documento, então a gente pode arrastar ele. Vou arrastar aqui para cima para a gente visualizar melhor. Então aqui, ó, ele criou a timeline de todas as layers que a gente tem lá no painel de layers. E elas estão aqui com 5 segundos, mas isso aqui está grande demais, então a gente vai diminuir isso bastante. Ó. A gente vai deixar para cá. E aí a gente vai repetir isso em todas as layers de efeito. Vamos puxar para cá, deixar todas com o mesmo tamanho. E aí, quanto mais layers vocês fizerem, mais trabalho aqui na hora de criar isso aqui vocês vão ter, né? Mas é lógico que o resultado fica bem melhor também. Então eu vou deixar aqui a segunda layer selecionada, vou deixar a tecla Shift pressionada e vou clicar na última layer, na quarta layer. Vou arrastar aqui para o lado. Agora eu vou repetir o processo. Cliquei na terceira layer, deixo o Shift pressionado, clico na quarta layer, arrastei para o lado. E agora só a última layer, vou puxar aqui para o lado. Com isso aqui, se a gente arrastar a agulha, a gente vai ver que esse aqui é o primeiro estado, que é a primeira layer, aí ele parte para a segunda, para a terceira e para a quarta. Então a gente já tem isso aqui. Ó. Agora o que a gente precisa ver, a gente vai clicar nessa pequena setinha aqui no canto superior, superior direito do painel de timeline e vai verificar se essa opção Loop Playback está selecionada. Se ela estiver ativada, tudo bem. Se não tiver, é só você dar um clique aqui para ativar. Isso aí vai fazer com que quando a animação chegar aqui no final, ela comece novamente. Vai ficar em looping. Então eu vou dar um play aqui, ó, só clicar nesse botão de play. A primeira vez ele vai rodar um pouquinho mais lento, mas aí depois ele começa a rodar normalmente. Então como vocês estão vendo, ó, ele criou a animação. E se vocês quiserem que fique mais rápido, vocês podem diminuir o tempo de cada layer dessa aqui. Aqui ele está um pouquinho lento, mas a gente poderia ou diminuir o tempo de cada layer ou mexer na quantidade de frames por segundo. Mas eu vou diminuir por aqui para vocês verem. Diminuir aqui mais um pouquinho. A gente faz isso layer por layer. Vou tirar isso aqui. Vamos ver como vai ficar agora. Vou dar play. Como vocês viram, ó, super simples de fazer. É um efeito que eu já vi em muitos lugares, em muitos vídeos pela internet. Não é difícil de fazer, super simples, é rapidinho também. Acabamos de criar esse efeito sem utilizar muitos recursos do Photoshop. E o vídeo de hoje era esse, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marquem uns amigos. Deixe aí nos comentários dizendo se vocês já tinham visto isso no Photoshop, se vocês já sabiam fazer. Se vocês fizerem também, deixem um link aí pra gente dar uma olhada aí na área de comentários. E se você não for cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá no Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 930 vídeos publicados. É bastante coisa para vocês curtirem aí no Photoshop. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está na descrição desse vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso Apoia-se e muito mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutoriais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso Apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutoriais Photoshop.
Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!